Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Eu primeiro queria agradecer ao engajamento que vocês estão tendo aqui com o canal, mandando mensagem no Instagram, conversando, tô achando essa troca muito massa. E segundo, queria pedir já para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, para quem é novo aqui, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do IELTS e do TOEFL. São duas provas que eu dou preparatório para alguns alunos já tem um tempo, geralmente aprovados. E aí a primeira coisa que eu queria dizer é: a ansiedade na prova conta mais do que realmente o nível de conhecimento. Já tive alunos que sabiam muito e que estavam extremamente preparados, eu não tinha dúvidas, e chegaram na prova extremamente nervosos, ficaram ansiosos e não conseguiram executar aquilo que eles já tinham se preparado para executar. Então, além de estudar para essas provas, se for uma prova que você está prestando, tome controle aí dessa ansiedade. Meditação, terapia, ouvir uma música, relaxar, praticar, o que quer que seja, o que você achar que facilita para você. Beleza. Queria já deixar claro nesse início do vídeo que eu acho o IELTS mais fácil do que o TOEFL. Por quê? O TOEFL, embora não seja um bicho de sete cabeças, assim como nenhuma outra prova ele requer muito da sua capacidade de escuta, do listening. A parte do speaking, que é a parte da fala, é de acordo com listening. Tô falando tanto do academic quanto do regular, do normal. Tanto para quem quer fazer um mestrado, aplicar para uma universidade, quanto para quem simplesmente está fazendo a prova para provar os conhecimentos. Então você pega e você tem que responder algo falando a partir de uma grande compreensão de um diálogo, de uma lecture, uma palestra. Então isso para mim já é um ponto chave, um ponto decisivo de: se eu preciso fazer uma das duas provas, eu vou diretamente para o IELTS porque eu acho mais fácil. É mais balanceado. A parte de speaking trabalha majoritariamente o speaking. A parte do writing é writing, a parte do listening é listening, a parte do reading é reading. Na parte do TOEFL, com relação ao TOEFL, para a parte de speaking, para a parte da fala, você tem que ouvir duas pessoas conversando, depois você tem que ler um parágrafo e ouvir outras pessoas conversando de novo, ouvir uma pessoa apresentando e depois falar sobre aquilo. Então eu acho que por aquele pequeno tempo que a pessoa tem, acaba sendo mais desgastante do que o IELTS, que você simplesmente chega para fazer a prova, eles te fazem as perguntas ali, você responde a pergunta e acabou. Tem, claro, uma discussão, eles falam, por exemplo, me conte sobre uma vez que alguém legal foi te visitar, e pedem algumas coisas mais específicas, mas eu, particularmente, como professora, acho mais fácil a prova do IELTS nessa parte de speaking. Listening, eu acho que as provas são bem balanceadas, a parte de escuta acaba sendo, assim, mais ou menos a mesma ideia. Tem que prestar muita atenção, tem que tomar cuidado com os spellings, então quando alguém está soletrando alguma coisa, tem que estar muito atento e já anotar. Em ambas as provas tem pegadinhas, eu não sei se a palavra seria pegadinha, né? Mas, por exemplo, a pessoa começa falando alguma coisa, e aí você acha que aquela é a resposta, e aí no final do que a pessoa tá falando, ela muda. Não que ela se contradiz, mas ela muda de ideia. Então ela apresentou um conceito e aí no final ela fala, por exemplo, não concordo. E aí tem lá, de acordo com a pessoa que tava falando, sim ou não, aí você coloca sim, mas na verdade ela discordou no final. Então tem que estar atento ao todo. Eu acho que ouvir podcasts, talvez até simplesmente colocar um filme, mas não olhar para o filme, sejam atividades que facilitem o treino dessa parte do listening. Muita concentração, é meio ruim de dizer isso, porque eu tenho dificuldade de sentar em um lugar e ficar concentrada ali o tempo todo, mas infelizmente para esses tipos de prova de proficiência, para essas provas de comprovação do inglês, o ideal é que realmente você esteja concentrado na parte do listening do início ao fim, fazendo anotações se possível. Tem um momento na prova que você vai transferir as suas respostas para a folha realmente, é como se fosse um Enem, sabe?
Então é importante que tenha também, né, quando vocês estejam fazendo treino, esse treino de passar a resposta, dinamizar o tempo, cronometrar, isso tudo é muito importante. Eu digo que essas provas não são sobre inglês, sabe? São sobre preparação. Porque mesmo que você estudar no ensino médio pra caramba, estudou os 3 anos lá sem parar, não teve vida social, chegou pra fazer um vestibular, se você nunca tiver treinado o vestibular, provavelmente você não vai conseguir sair nem da primeira pergunta, porque não tá acostumado com a forma da prova. Então, assim, é importante decidir, quero TOEFL ou quero IELTS? Qual deles eu vou escolher? O TOEFL dura em torno de 3 horas e meia, assim, das atividades, e o IELTS de 2 horas e 45 minutos. Para ambos, a validade é de 2 anos. Portanto, se você acha que você vai usar a prova daqui 1 ano, não faça a prova agora. Faça a prova mais perto. Porque aí, se você precisar dessa prova dali 3 anos, essa prova ainda está dentro da validade. Porque ela simplesmente expira e ela deixa de ser algo que realmente você vai poder utilizar para alguma coisa. Já a prova de Cambridge, estou trazendo aqui, né, mudei um pouco de assunto. Na prova de Cambridge, ela é validade infinita, possui validade infinita. Teoricamente, você conseguiria fazer essa prova hoje com 90 anos, apresentar o certificado dizendo que você ainda tem tal nível de inglês. Tem universidades que não aceitam, elas precisam de uma prova mais imediatista, e aí que entram essas 2 provas principais que eu estou abordando. De qualquer forma, se o valor não for um problema, se a quantidade de estudos não for um problema, eu indico o IELTS, por ser mais balanceado. Se você for prestar a prova do TOEFL, eu diria para treinar muito mais o listening do que uma pessoa que vai prestar a prova do IELTS. Com relação à escrita, com relação à parte de, vou fazer as redações, as 2 redações que o IELTS pede, por exemplo, tome cuidado com o vocabulário. O vocabulário é uma coisa que tem que estar sempre sendo treinada. Eu estudo inglês há não sei quantos anos, professora eu sou há 10, então vou colocar aí que tem quase 20 anos que eu estudo inglês, e toda semana eu aprendo vocabulário novo. Assim como no português, existem várias palavras no português que eu aprendo no dia a dia e nunca tinha ouvido. Expressões, principalmente, morando em outros estados, isso veio bem latente. Então, treinar vocabulário. Só que como que a gente treina vocabulário para esse tipo de prova? A gente pega exercícios antigos e a gente tenta utilizar esses vocabulários novos que a gente aprende e inserir dentro do contexto. Então não adianta eu aprender, sei lá, a palavra environment, meio ambiente, e não aplicá-la. Porque quando chegar na prova, se eu quiser utilizar, ela não vai estar fresca na minha memória. Então, aprendi uma palavra nova, procura um exercício que tenha algum tipo de descrição que seja relacionado a essa palavra e utilize, beleza? Eu acredito que, de qualquer forma, o mais importante dessas provas, se eu pudesse falar assim, estude esse tópico, é estudar conjunctions. São as palavras que fazem ligações entre frases. E essas palavras você vai ouvir no listening, você vai ler na parte do reading, você vai utilizar na sua escrita no writing e também no speaking. Palavras como however, otherwise, although, even though, furthermore, moreover. Essas palavras são muito importantes, overall, e elas trazem um nível de fluência diferente para o seu texto. Ana, e depois eu vou poder usar? Sim, vai fazer uma entrevista de emprego no país que você está querendo aplicar? De novo, utilize essas palavras, mostre que você está preparado, que você sabe como utilizar, que tem um contexto. Ana, mas eu não sei como utilizar. Então você pesquisa, leia várias frases que tem essas palavras e tenta escrever num texto. Pede para um amigo que sabe um pouquinho mais de inglês que te fala, tá certo isso daqui? Ou contrata um professor, claro. Eu acredito que dá sim para estudar para essas provas sozinho, mas se existe algum grau de dificuldade, contrate um professor pelo menos para corrigir as redações que vocês estiverem fazendo e para talvez você mandar áudio para o professor, igual meus alunos fazem, então eles me mandam áudios respondendo perguntas do TOEFL e do IELTS e eu corrijo os áudios. Dá até para fazer uma negociação assim com relação a preço, porque o professor não vai estar dando a aula mesmo, é mais uma questão de correção, mas eu acho importante ter alguém para pontuar os erros. Porque às vezes a gente não é tão crítico com relação a nós mesmos quando nós não conseguimos perceber o erro.
Eu posso gravar um áudio aqui pra vocês agora e aí eu não percebi que eu errei uma palavrinha, a pronúncia de alguma coisa, mas provavelmente um outro professor conseguiria notar. Então eu acho que isso é uma coisa importante e que eu cobro dos meus alunos que eles continuem fazendo para que o aprendizado seja algo constante. Se vocês precisarem fazer uma prova dessa, quanto tempo de estudo eu acho adequado? Quanto tempo de estudo eu acho que faria sentido? Eu diria que no mínimo 2 meses. 2 meses de estudos semanais, um estudo dirigido, sabendo onde que você começa, qual que é o meio, qual que é o final. Eu geralmente pratico com os meus alunos primeiro o speaking, a fala, depois o writing, a escrita, depois o reading e por final o listening. Quando você está praticando para o TOEFL, você já está praticando o listening em todos eles. Então, quando chega lá no final, é um pouco mais tranquilo. Eu, novamente, vou ficar batendo esse martelo, acho que o IELTS é mais tranquilo. Agora, se vai fazer o TOEFL, não fica assim, nossa, mas a Ana falou e agora eu já me inscrevi pro TOEFL, vai ser horrível. Não. Essas provas são feitas para que os alunos passem. Não são provas feitas para reprovar aluno, igual aqueles professores zoadaços de ensino médio que falam, eu fiz essa prova para o pessoal tirar 0. Não, essas provas são feitas para que os alunos passem. Então, se você tiver as qualificações que a prova está pedindo, você vai conseguir passar. Eu vou deixar alguns links aqui de materiais de estudo e esse tipo de coisa. Lá no meu Instagram eu tenho um destaque que eu falo mais um pouco sobre IELTS e TOEFL, dou uma comparada. Com relação a valores, eu nem mencionei, mas o TOEFL é entre 180 e 325 dólares americanos e o IELTS entre 245 a 255 dólares. Tem canais no YouTube que são focados aqui para isso, que vocês podem dar uma pesquisada também, mas de qualquer forma, não vão para a prova sem estudar, sem entender como a prova funciona, sem entender que tipo de pergunta que você pode encontrar lá. Senão, obviamente, falha, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida também, manda aqui, vamos conversando, manda mensagem lá no Instagram. Beijo, ou me contratem. Até mais.